Pessoal, essa semana nós temos uma semana especial. A gente está chegando em Rosh Hashanah. Na verdade, Rosh Hashanah é daqui a pouquinho Yom Kippur. Então, essa semana a gente não vai ter uma leitura da Torá específica. Então, já que a semana é especial, eu também decidi fazer algo diferente. Eu vou postar para vocês uma aula que eu dei junto à Sinagoga do Brás sobre o significado espiritual das festas. Na verdade, são duas aulas, então. A primeira aula ela tem mais ou menos 1h30 de duração, falando sobre o Rosh Hashanah, e a segunda aula também de 1h30 de duração sobre o Yom Kippur, tá? E essa vai ser o meu vídeo da semana, não só o da energia semanal, sobre como, mas também o Zohar diário, tá bom? Então eu espero que vocês gostem da publicação, espero que vocês aproveitem. Aí, aproveitando aqui essa introdução às duas aulas, lembrando que eu consegui 10 vagas a mais. Muita gente estava me pedindo, já tinham fechado as vagas, 10 vagas a mais para participar do Rosh Hashanah, tá? E na verdade, dessas 10 vagas, algumas já foram embora, umas 3, 4. Então, se você ainda quer participar do Rosh Hashanah, tá nas últimas vagas, mas ainda dá tempo. Então, se você tem interesse, vou deixar aqui na descrição do vídeo como é que você pode fazer, como é que você pode se inscrever. Corre, que ainda dá tempo, né? A gente tem o Rosh Hashanah sexta-feira que vem, mas ainda dá tempo de participar, tá bom? E, bem, como eu falei, espero que vocês gostem dessas duas aulas que eu estou postando. Se você gostar, não esqueça, talvez, de deixar aí o seu joinha, mostrar o seu apoio. Tem um botão agora novo do YouTube que muita gente não sabe, mas se você puder ajudar, apoia muito o canal, que é um curtir, e você deixa aí uma doação para o canal em base no vídeo que você assistiu, tá? E isso ajuda muito a me ajudar aqui nas atividades, né? De postar vídeo, de publicar, de editar os vídeos. Tá? E também, se você quiser, se você acha que o conteúdo que eu posto para vocês é relevante, lembre-se que você pode se tornar membro assinante do canal, né? E aí, com um valor mensal de assinatura, você ganha alguns benefícios por se tornar membro do canal e ainda ajuda também a fazer tzedakah, caridade. A gente tem algumas ações sociais que a gente ajuda, parte do valor dessas assinaturas do canal são revertidos para esse tipo de atitude social. Então, se você também achar que é uma boa, faça isso. Nós estamos num período do ano particularmente propício para esse tipo de coisa. A gente lembra que no Rosh Hashanah e Yom Kippur, a tzedakah é muito bacana. Enfim, agora fiquem com a aula então do Rosh Hashanah e provavelmente logo depois dessa aula, se você quiser já assistir a do Yom Kippur, ou durante a semana, você pode assistir a do Yom Kippur e se preparar para as grandes festas, entender um pouquinho do significado espiritual desses dois eventos marcantes do nosso calendário cabalístico. Um bom dia a todos, uma ótima semana e espero que vocês tenham, claro, uma excelente festa de Rosh Hashanah, um excelente período de Yom Kippur e que vocês possam usar esse período do ano para entrarem renovados nessa nova energia, inscritos no livro da vida, como a gente fala em hebraico, e com um ano bom e doce. Shana Tová Umetuká a todos. Tudo de bom. É, Aê, pronto. Bem-vindos oficialmente, boa noite. Como disse Moré Simão, né, mais uma aula desse curso sobre o significado espiritual das grandes festas. E hoje aí falaremos então da perspectiva do Rosh Hashanah, minha ideia é essa, para na próxima aula a gente falar um pouco da perspectiva do Yom Kippur. Tá? Então, eu vou dividir as minhas duas participações nesse sentido. Vou pedir só que feche o microfone. Acho que tem alguém aí com o microfone vazando. Acho que é a própria Mora Muriel. Por favor, se puder dar uma fechadinha. Imagina, sem problema. E, enfim, não sei se vocês sabem como eu costumo fazer. Vou pedir que quem tem alguma pergunta, alguma intervenção, use o chat, tá? Podem perguntar. E qualquer coisa durante a minha apresentação mesmo, eu tento responder as perguntas que vocês porventura tenham, ou no finalzinho ali da aula, da exposição, eu também aproveito para deixar alguns minutos para responder perguntas. Tá bom? Tem gente ainda com o microfone aberto, se puderem fechar. Ou Morar, se quiser me passar também o papel de host aí, e qualquer coisa eu dou uma mutada em todo mundo e vou controlando os microfones, tá? Bom, e a ideia, então, como eu falava, é que a gente veja um pouco da dimensão espiritual da festa, né? E das grandes festas, e eu vou focar hoje, então, no Rosh Hashanah, e na próxima aula a gente vai falar um pouco do Yom Kippur. Muito bem, então, vou começar compartilhando o slide com vocês,
e vocês me digam se aparece aí para vocês, tá? Vamos lá. Ah, pronto, agora foi mesmo. Então, compartilhando. Me digam se estão vendo o slide. Sim? Sim. Aê, maravilha. Então, deixa eu dispor as telas aqui, abrir o chat, caso vocês mandem perguntas. Perfeito. E vou pôr a lista de participantes, caso precise. Pronto. Maravilha. Bom, então, vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar falando da, de como, vamos pensar assim, quando eu quero, do ponto de vista judaico, entender uma festa, né? O que que eu deveria fazer? E aí a gente vai pegar desse geral, começar desse geral e ir para o particular, que é o Rosh Hashanah, tá? Então, assim, quando eu quero entender um evento judaico, né, eu estou chamando aqui de festa, mas na verdade, o nome mais apropriado, e eu vou colocar aqui no chat, é Yom Tov, né? Qual que é a diferença? Nem sempre a gente fala de uma festa. Às vezes a gente fala de um evento importante, não é uma festa no sentido de celebração, né? Às vezes é um dia triste, inclusive, do ano, tá? Mas, enfim, quando a gente fala de um dia, então, de celebração, um dia que a gente quer lembrar de alguma coisa, né? Como é que eu faço para entender o que, que eu estou celebrando? Quando o Moré Simão chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer um curso para entender a energia espiritual, a dimensão de uma festa, né? Existe 4 coisas que a gente pode fazer, e eu queria começar sugerindo isso para vocês. A primeira coisa que eu sugeriria para vocês é fazer o seguinte, a gente deve olhar qual foi o evento que marca a primeira ocorrência daquela festa, daquele Yom Tov. Por que o primeiro? Porque o primeiro sempre traz a semente daquela energia, né? Depois que aquele evento acontece pela primeira vez, vários outros vão acontecer. E a gente vai ver isso com Rosh Hashanah, tá? Mas o primeiro em especial, ele tem uma energia especial. No judaísmo, a gente tem uma questão com a percepção do tempo que eu queria começar falando para vocês, muito especial, né? A maioria do mundo, né, das culturas do mundo, elas têm uma percepção do tempo que é linear, né? Na visão mais ou menos o seguinte: o passado está atrás de mim, eu estou vivendo no presente e o futuro está diante de mim. E o judaísmo, ele discorda totalmente desta visão do tempo. Para o judaísmo, o tempo ele está mais para uma questão circular, cíclica, ou para uma questão, se vocês quiserem pensar, numa espiral, tá? Que não é exatamente cíclica, mas é um cíclico que vai se subindo, né? Vai se elevando. O que que significa isso? Que a cada tanto eu volto às mesmas energias no tempo. A cada tanto eu estou voltando aos mesmos momentos do tempo. Então, o judaísmo diz para nós que nós temos um ciclo que é sazonal, tá? E ao mesmo tempo para frente. Nós estamos progredindo no tempo, mas também estamos ao mesmo tempo voltando em certas marcas da história. Por isso que nós temos no judaísmo a importância do ciclo de festas. Cada vez que a gente tem uma festa para comemorar, e por exemplo agora estamos chegando no Rosh Hashanah, nós estamos entrando numa energia especial. E essa energia especial, ela só acontece naquela época especial. Então vou dar um exemplo que talvez seja o mais clássico, o êxodo de Pêssar. Tá? Então, a gente chega em Pêssar e a gente está comemorando o êxodo, a saída do Egito. Isso mostra para nós, no judaísmo, que toda época da primavera, o êxodo tem que ser comemorado na primavera, tem que ser comemorado no mês de Nissan, tem uma energia de liberdade. Tem uma energia de eu sair do Egito, de eu sair da escravidão. E não adianta eu comemorar o êxodo de Pêssar em outra data. Não adianta eu comemorar o êxodo de Pêssar no outono, no verão. E cada vez, portanto, que eu estou voltando na primavera, no Pêssar, eu estou com essa energia disponível no mundo. Tudo bem? Então, cada vez que eu volto numa festa judaica, eu tenho que entender isso. O que está acontecendo? Qual é essa ocorrência que está no ar? Então, isso já nos leva, inclusive, ao segundo ponto, que é,
Se eu quero entender uma festa, eu tenho que entender qual é o impacto metafísico, vamos chamar assim, que aquela festa colocou no mundo e para os judeus. Porque essa é outra coisa interessante que o judaísmo diz. As festas que acontecem não necessariamente afetam só os judeus, afetam também o mundo. E por que eu estou chamando de impacto metafísico? Porque muitas vezes eu não estou falando de nada físico. O que é um metafísico? Algo além do físico. Eu estou falando de uma energia espiritual, de uma energia sutil, certo? Eu não estou falando de algo, como eu falei agora, Pessah, é uma energia de liberdade. Não estou falando de nada físico, né? Não estou falando de algo que você vai poder usar fisicamente. Uma terceira coisa que nos ajuda a entender uma festa é quais são as mitzvot e os costumes daquela festa. O que eu tenho que fazer naquela festa que a Torá me ordena, que os sábios nos ordenam e que as próprias comunidades judaicas começaram a fazer naquela festa. Então, por que, por exemplo, em Pessah eu tenho que comer matzá? Por que em Rosh Hashanah eu tenho que comer cabeça de peixe? Né? O que essas coisas estão simbolizando? O que essas coisas estão fazendo? Se eu entender as mitzvot e os costumes, eu também estou entendendo a festa. Eu estou entendendo a energia metafísica da festa. E cada um dos costumes, por menor que seja, pode parecer um costume bobo, pode parecer uma mitzvah aparentemente irrelevante. Nada é irrelevante. Nada é bobo. Cada uma das coisas vai me dar um significado da festa. Vai me dar essa percepção espiritual que nós estamos tentando achar. E a quarta coisa é, qual é o nome ou os nomes da festa? Eu não sei se vocês sabiam, mas a maioria das festas judaicas não tem só um nome. A maioria das festas tem 2, 3, 4, às vezes 5 nomes. A Torá, dependendo da parte da Torá que você está lendo, chama a festa de um nome diferente. Em Gênesis está com um nome, em Êxodo está com outro, em Levítico está com outro. Às vezes muda o capítulo, um capítulo para o outro já muda o nome. E aí você tem que se perguntar, por que vários nomes para a mesma festa? Porque cada nome está dando uma faceta diferente para a festa. Então, nós vamos, ao longo dessa aula, dessa pequena exposição sobre o Rosh Hashanah, seguir um pouco dessa jornada, tá? E a gente vai tentar ver, então, o que marca o Rosh Hashanah, qual foi o evento que marcou a primeira ocorrência, qual é o impacto metafísico do Rosh Hashanah, quais são algumas das mitzvot e costumes, a gente não vai falar de todos, e quais são os nomes da festa. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos começar com qual é o evento que marca a primeira ocorrência do Rosh Hashanah. O primeiro Rosh Hashanah que ocorreu no mundo. O que ele marcou? Quando nós tivemos o primeiro Rosh Hashanah do mundo? E a primeira ocorrência, pessoal, foi o que está representado nessa imagem. Tá, não ajudou nada, né? Se eu não falar o que está nessa imagem, talvez não fique muito fácil. Bom, essa imagem, pessoal, está representando tcharam, a criação do homem. O primeiro Rosh Hashanah da história marca a criação do homem. O que nós estamos celebrando, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, né, é a criação do homem. Para muita gente, se você perguntar, vai te falar que o Rosh Hashanah vai estar celebrando o Ano Novo. Mentira. Não está celebrando o Ano Novo. Está celebrando a criação do homem. E homem, veja que eu pus com H maiúsculo, né? Não é homem por oposição à mulher. É homem no sentido ser humano. Tudo bem? Agora, pergunta, o que tem de especial a criação do ser humano? Por que eu não estou celebrando a criação do mundo? Ou por que eu não estou celebrando a criação dos animais? Tem gente que às vezes eu falo e diz assim, quanto mais eu conheço o homem, mais eu gosto dos animais. Vocês já viram gente que fala assim, né? Se fosse para celebrar alguma coisa, eu ia celebrar a criação dos cachorrinhos. Eu ia celebrar a criação dos gatinhos. Tem gente que não gosta muito do ser humano. Né? Então, assim, por que eu estou celebrando a criação do ser humano? O que tem de tão especial? Por que eu não estou celebrando a criação de outras coisas? Das árvores, né? Do mundo. Por que o ser humano? Bom, a Torá conta para nós. O que tem de especial na criação do ser humano é que o ser humano foi criado Betselem Elohim. O que significa Betselem Elohim? A tradução literal disso é o homem foi criado à imagem, a com crase, né? A imagem de Deus. Legal, também não explicou porcaria nenhuma. O que significa que o homem foi criado à imagem de Deus? Cada comentarista vai dar uma explicação, né?
Obviamente que não se trata do homem ter sido criado fisicamente à imagem de Deus, certo? Porque Deus não tem uma imagem física, Deus não tem uma forma. Então, os comentaristas, cada um dá um significado. O que significa? Bom, uma das explicações, tá? Que é uma explicação dada, por exemplo, pelo Ramban, com N no final, o Nachmanides, ele vai dizer o seguinte: dizer que o homem foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, significa que o homem tem a mesma capacidade de Deus de criar algo a partir do nada, a partir do zero. A gente chama isso, no judaísmo, de criar algo yesh me'ain. Criar uma existência a partir da inexistência. Deus cria o mundo do nada, ele cria algo. E nós também. Não tem nada aqui, de repente eu crio uma mesa. Certo? Não tem nada aqui, de repente um homem e uma mulher criam um filho. Essa nossa capacidade nos assemelha a Deus, nos assemelha ao divino. Então, na visão judaica, o que acontece? Existe uma hierarquia na criação. Essa hierarquia, ela é a seguinte, eu estou pondo essas coisas no chat, tá? Por exemplo, a expressão yesh me'ain, para quem não está acompanhando o chat, está ali, tá? Existe uma hierarquia na criação. A hierarquia é a seguinte, o ser humano é o ápice da criação, depois do ser humano nós temos os animais, depois dos animais nós temos as plantas, e abaixo das plantas nós temos os minerais, e depois temos objetos inanimados. Dos animais para baixo, os animais para baixo não têm essa capacidade de criação, né? De criar coisas do nada. O ser humano é o único ser da criação que está no ápice, porque justamente ele pode criar de dois modos, vai dizer o judaísmo. Tanto com as mãos, como eu estava dando exemplo, criar um objeto, criar alguma coisa, né? Criar algo no mundo, tá? Você não vai ver um leão criando nada, você não vai ver um macaco criando nada, você não vai ver a planta criando nada, certo? E pode criar, aí eu não vou nem entrar muito nesse ramo, mas criar também magicamente, entre aspas, com a fala. Do mesmo jeito que Deus cria o mundo com a fala. Deus fala, haja luz, e a luz surge. Deus fala, haja água, e haja água. Na verdade, ele não fala haja, né? Ele fala, separe as águas. A Kabbalah vai dizer que a gente também tem esse poder de criação com a fala. Os animais nem fala têm, as plantas nem fala têm, certo? Então, esse poder de criação. Bom, e por que isso é importante? Porque se o Rosh Hashanah está comemorando a criação do homem, né? O Rosh Hashanah é a capacidade que nós temos de criar e de transformar o mundo. Por isso que o Rosh Hashanah é importante. O que nós estamos celebrando no Rosh Hashanah, então? A capacidade que nós temos de criar algo no mundo e de transformar o mundo. Tudo bem? Guardem essa ideia. A gente vai usar ela durante a nossa exploração. Então, eu falei que se eu quero entender o que o Rosh Hashanah representa, ou na verdade qualquer festa representa, eu preciso ver a primeira ocorrência dela. E a primeira ocorrência é essa, uma celebração da capacidade criadora, da capacidade criativa. Tá? Bom, agora, quando eu falo que eu tenho aí uma celebração da capacidade criadora, da capacidade criativa, eu estou falando da capacidade também de transformar o mundo, certo? De criar coisas que não existiam, de fazer surgir. É também, então, uma capacidade de renovação, né? É uma capacidade de fazer coisas novas surgirem. É aquela velha história. O homem chegou onde chegou porque ele inventou o fogo, porque ele inventou a roda. Caso contrário, a gente estaria lá que nem a gente vê lá no filme O Planeta dos Macacos, né? A gente ainda seria macaco. A gente aprendeu a cozinhar a comida, a gente aprendeu a inventar a roda, né? E isso fez o homem ser o homem. Tudo bem? Então, essas coisas, elas realmente fazem com que a gente seja seres muito especiais no universo. Essa capacidade criativa e essa capacidade de renovação. Agora, isso vai, então, nos levar a uma outra coisa. Embora não seja a primeira ocorrência do mundo, existe uma segunda ocorrência ligada ao Rosh Hashanah e ligada a essa nossa ideia. Existe uma segunda ocorrência
ligado ao Rosh Hashanah, que é essa imagem que está em destaque. O famoso bezerro de ouro. E o que o bezerro de ouro vai ter com essa capacidade que eu estou falando de criação e de renovação? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta talvez um pouco capciosa, tá? Vou jogar no chat para vocês me responderem. Quem estiver aí atento, por favor, me diga no chat. Quantas vezes Moisés subiu o Monte Sinai? 3? O Clemente está fazendo 2 com a mão. Algumas pessoas estão fazendo 2. 2, 3, 3. 3 ou 2? Vocês estão mais afiados do que eu imaginava. Quem falou 3, acertou. A gente costuma achar que são 2, né? Na verdade, pessoal, Moisés subiu o monte 3 vezes. Tá? Vamos ver por quê e o que isso tem a ver com Rosh Hashanah. Bom, rapidamente, tá? Moisés sobe o monte 3 vezes. A primeira aparece aqui, ó. O povo de Israel partiu de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde acamparam. Israel ali acampou em frente ao monte e subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo. Isso está em Êxodo 19, 2, 3. Aí depois tem uma outra passagem, que essa é a famosa, né? Moisés sobe ao monte e Deus fala para ele, fica ali que eu vou te dar as tábuas da pedra e da lei, os mandamentos que eu escrevi. Moisés sobe no monte, uma nuvem cobre o monte, a glória do Senhor repousa sobre o monte, a nuvem cobre por 6 dias e no 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, tá? E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor, e Moisés entrou no meio da nuvem e ficou 40 dias e 40 noites. Isso é Êxodo 24, tá? 6 capítulos depois. E uma terceira vez, que aí é a segunda tábuas da lei, né? Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas da pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras, e prepara-te amanhã para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume. Isso é Êxodo 34. Então Moisés sobe ao monte em Êxodo 19, sobe em Êxodo 24 e sobe em Êxodo 34. Tá? Agora vamos lá. Vamos fazer aqui um esquema. Então olha o que está acontecendo. Êxodo 19, Moisés dá uma primeira subida para dar uma conversada com Deus, conhecer Deus um pouco mais intimamente, tá? 82 dias depois, tá? Em Êxodo 24, Moisés sobe pela segunda vez para receber o primeiro par de tábuas. Ele sobe em Shavuot. Isso acontece em 5 de Sivan, tá? Ele fica lá 40 dias, 40 noites, tá? E quando ele desce, famoso episódio do bezerro de ouro, certo? Desce com o primeiro par de tábuas, vê o povo com o bezerro de ouro, quebra as tábuas e no dia seguinte queima o bezerro de ouro. Tá? Episódio que todo mundo conhece. E aí, 42 dias depois, se vocês fizerem a conta, em Êxodo 34, a terceira passagem que eu falei, ele sobe para pegar o segundo par de tábuas. Quando que ele sobe? Em 1º de Elul. Então, o que é 1º de Elul? Bom, vamos lá, vamos continuar. Ele fica 40 dias, vai dar 10 de Tishrei, que é o Yom Kippur. Opa, peraí. 10 de Tishrei, que é o Yom Kippur. Então, quando a gente vê esta última contagem, veja que agora, no Rosh Hashanah, o que o Moisés estava fazendo nessa segunda ocorrência? Eu tenho uma ligação de novo com a ideia de renovação, percebe? Durante o mês de Elul, e em especial no 1º de Elul, que é essa época que nós estamos vivendo, né? Moisés está renovando a energia das tábuas que tinham sido quebradas e trazendo uma nova. Moisés está reconstruindo algo, para que no 1º de Elul, por exemplo, comece o reparo. O reparo do erro que o povo de Israel fez. Então, quando chega o Rosh Hashanah, um pouquinho antes do Yom Kippur, lembra que o Rosh Hashanah é 1º de Tishrei, as tábuas estão quase prontas, certo? E aí agora Moisés consegue fazer uma nova conexão com o divino. Tá bom? Então, todo mês de Elul tem essa energia de renovação, e o Rosh Hashanah em especial.
Quando chega no Yom Kippur, está tudo pronto para o pecado ser expiado. Então, a gente entra aqui numa coisa muito importante, numa energia muito importante, pessoal, que a gente chama no judaísmo, principalmente no judaísmo mais místico, né, o ciclo dos 40. A gente está falando muito aqui do Rosh Hashanah, da energia de renovação, e começou a falar disso, mas, na verdade, todos vocês sabem que o Rosh Hashanah não é só o Rosh Hashanah. A gente começa todo esse preparo no mês de Elul, né? Antes do Rosh Hashanah, já no primeiro mês de Elul, a gente começa uma série de práticas para ir se preparando para o Rosh Hashanah. E no mês de Elul a gente começa rezas especiais, a gente começa o toque do shofar, a gente começa uma série de mentalidades diferentes, certo? Com que vibe, vamos chamar assim, com que energia? Essa energia de renovação, essa energia de reconstrução. Então, olha só, a primeira coisa que talvez nos liga ao ciclo dos 40 são as subidas de Moisés. As duas vezes que Moisés sobe, das três, né? Duas vezes que Moisés sobe, ele fica quantos dias no monte? 40 dias. Criando algo, percebe? Construindo algo. Trazendo algo do mundo espiritual para o mundo físico. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Agora, para além das subidas, quantos dias durou as chuvas do dilúvio de Noé? 40 dias e 40 noites. O que é as chuvas do dilúvio de Noé? Por um lado, você pode falar assim, é o pecado, né? Tá matando os pecadores. Não é matando os pecadores, está renovando a terra. Está limpando, né, quem não consegue mais viver sobre a terra, para que fique só quem pode, no caso, só a família de Noé e seus descendentes, para agora começar uma nova energia. Para agora começar uma nova era, uma nova época. Não necessariamente eu preciso falar de 40 dias e 40 noites. Às vezes eu falo de 40 anos, o povo andando no deserto. Não posso mais pôr essa geração na terra de Israel. Essa geração está com uma energia densa, com uma energia carregada. Então eu vou limpar, vou demorar 40 anos, e a nova geração é a que vai entrar. Percebe o 40 ligado a isso? Essa renovação? Se há dúvidas, vamos lá, mais exemplos, né? Outro caso, qual é a lei? Aliás, aqui uma curiosidade, né? Muita gente fala mikveh, vocês sabem que o correto é mikvah, tá? Mas muita gente fala mikveh. O que é mikvah? Uma piscina, basicamente, de água, onde eu faço a minha imersão e depois de que eu faço a minha imersão, eu saio renovado, né? Eu limpo todos os meus pecados e saio purificado. Para conversão, por exemplo, eu entro na água gentil e saio judeu. Eu saio renovado, né? Eu mudei até de alma, se você parar para pensar. Quantos litros de água tem que ter numa mikvah? Na verdade, não é litro, né? É CA, é uma medida bíblica. 40 CA. Se não tiver no mínimo 40, pode ter 40 ou mais. Eu não faço essa renovação. Olha o 40 ligado à renovação. O Dayan está lembrando os dias dos espiões na terra de Israel. Tá? Tem várias coisas. Né? Outra, que bom, nem precisa ser o Talmud que conta para nós, né? Quantas semanas de gestação? A medicina moderna, inclusive, fala isso para nós. 40 semanas de gestação, é a gestação ideal. Tá? Inclusive, se a gente falar da gestação, aproveitando para pôr aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar alguma coisa aqui no slide, espera aí, e ver se não fica muito bagunçado. Se a gente quiser até aprofundar um pouco na questão do 40, né? Nessa parte gemátria da coisa. Ai, peraí. Não sei se eu vou conseguir escrever, senão eu ponho no chat. Ah, dá. Aqui, ó. 40. 7 vezes 40, né? 7 semanas de 40, dá 280. Tá? Que isso aqui representa, pessoal, 10 lunações. Então, a gestação são 10 períodos da Lua, 10 meses lunares. Vocês sabem que no calendário hebraico a gente está pensando mais em Lua do que Sol. Né? Então, é um pouquinho mais de 9 meses solares.
a gestação, né? São solares. 270 dias mais 10, né? 270 seria 9 meses solares, mais uns 10 dias. Tudo bem? Então, você veja que os 280, né, dá um número ainda ligado com as 10 lunações exatamente. Esse é o período da gestação humana. São exatamente 10 lunações. Não faz muito sentido se você pensar em solar, do ponto de vista hebraico. Mas faz todo sentido se você pensar numa gestação sendo lunar. É algo lunar. A mulher é ligada à lua, a menstruação é ligada à lua, os ciclos femininos são ligados à lua, os próprios líquidos são ligados à lua. A lua no nosso mundo rege o quê? As marés. Rege, portanto, o sangue menstrual. Rege o útero porque é cheio de água. Por que a gestação, então, dura, né, 40 semanas? Porque 40 vezes 7 dá 280, é exatamente o período de 10 lunações. Deu para entender por que 10 lunações, né? Porque quanto é o mês lunar? 28 dias. Enquanto o mês solar tem 30 dias, né? 30 ou 31, o mês solar tem 28. O mês lunar, desculpa, tem 28 dias. Então dá exatamente 10 lunações, mas no solar não bate muito, certo? Aliás, estou lembrando outra coisa. O Talmud, Sanedrin 91b, a gente falou de 40 semanas de gestação, o Talmud conta para nós que demora exatamente 40 dias para a alma entrar no feto, a partir da concepção. No dia que o espermatozoide encontrou o óvulo, 40 dias depois, a alma entra. Antes disso, não tem alma. É só feto, né? Não é feto, na verdade, é só matéria, só massa, né? Mas não tem alma. Tudo bem? Poderia ser mais próximo de 276 dias por algum motivo as gestações? Pode, depois a gente pode entrar em detalhes. Às vezes, esses 4 dias faltam da gestação por causa de algo que se chama cisigia. Cisig é o termo técnico da astronomia. Cisig é a lua nova ou a lua cheia antes da concepção. Então, se tiver uma lua nova ou uma lua cheia antes da concepção, isso afeta se você vai ter 4 dias mais ou 4 dias menos na gestação. O termo astronômico disso é cisígia. Difícil de falar, é quase um trava-língua. Cisígia, tá? Depois vocês pesquisem sobre isso. Tudo bem? Mas, enfim, olha o 40. O 40 faz uma massa que não tem nada ganhar alma. Aliás, essa massa que não tem nada chama golem, né? É só uma massa inerte, como um barro. É os 40 que faz um feto vir à vida. É os 40 que faz você sair purificado do mikve. Enfim. Tudo bem, o que nós estamos ligando no Rosh Hashanah? Tudo isso para vocês entenderem a dimensão do Rosh Hashanah. Olha como isso liga, então, por causa do bezerro de ouro. Isso liga ao Adão e Eva, né? A criação do ser humano e tudo mais. Então, com isso, a gente pode começar a entrar no impacto metafísico que isso deu no mundo e nos judeus. Mas com isso também quero acrescentar uma coisa, porque até agora a gente falou de renovação, tudo bem? A gente falou de transformação, a gente falou de criação, de energia nova, de transformar o mundo. E a gente vai voltar nessas ideias. Tá bom. Mas tem uma energia também que a gente discute quando a gente fala do Rosh Hashanah e que a gente precisa dizer agora. Aliás, para falar dessa energia, eu vou já dar um pequeno spoiler. Eu falei que uma das coisas que a gente analisa quando a gente quer entender uma festa é o nome da festa, né? E eu vou trazer um dos nomes das festas. Rosh Hashanah também é conhecido como Yom Hadin, o dia do julgamento. Então, uma outra coisa que está acontecendo aqui. Além da energia de criar, de renovar, de transformar, tem uma energia de julgamento. E essa energia de julgamento é um dos efeitos metafísicos, não só para os judeus, diz o judaísmo, mas para o mundo. E eu queria abordar um pouquinho esse ponto agora. Talvez é o ponto que a gente agora mais vai se deter até o fim da aula. Moré Simão e Moré Muriel, só me corrijam, ou me confirmem uma coisa. A aula vai até 9h30 ou até 9? Só para eu saber. Eu estou me programando até 9h30. 9h30. 9h30, tá bom. 9h30. Okay.
Que alívio, porque se fosse até 9 em 15 minutos eu não ia conseguir falar. Obrigado, Morá. Imagina. Então, vamos lá. De onde que sai essa ideia? Né? Por que a gente fala que no julgamento, no Rosh Hashanah, tem julgamento? Pode ser até 22? Obrigado, Victor. Generosidade sua. Então, vamos lá. Existe um tratado do Talmud, não sei se vocês sabem, que chama Rosh Hashanah. Um tratado todinho do Talmud dedicado ao Rosh Hashanah. E na página 16b, eu tomei a liberdade de trazer para vocês, é uma citaçãozinha pequena que eu vou ler para vocês e traduzir, que diz o seguinte, muito importante da gente saber. Amar Rabi Kruspedai, Amar Rabi Yohanan. O Rabi Kruspedai disse em nome do Rabi Yohanan. Ele disse que o Rabi Yohanan disse. Ele dedurou o Rabi Yohanan. Não fui eu que falei, foi o Rabi Yohanan que falou. Ele diz o seguinte, Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. 3 livros são abertos no Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gmurim, Vechad Shel Tzadikim Gmurim, Vechad Shel Beinonim. Um livro para os justos completos, um livro para os perversos completos e um livro para os meio, vai, nem lá, nem cá, nem para justo, nem para perverso. Tzadikim Gmurim, Nirtavim, Venirtamim, Lealtar Lachaim. Os que são justos completos são inscritos e selados para a vida imediatamente. Reshaim Gmurim, os perversos completos, Nirtavim Venirtamim Lealtar Lamitá, são inscritos e selados imediatamente para a morte. E os Beinonim, e os meio, os café com leite, Tluim, Veondim, Merosh Hashanah, Vead Yom Kippurim, ficam pendurados, põe no varal, vamos ver o que vai ser desses, fica ali pendente, tá? Do Rosh Hashanah até o Yom Kippur, fica 10 dias, vamos ver, tá? Zahu, se eles tiverem mérito, Nirtavim Lachaim, são escritos para a vida. Lo Zahu, se não tiverem mérito, Nirtavim Lamitá, são escritos para a morte. Tá? Então, todo mundo conta para nós que no Rosh Hashanah, 3 livros são abertos. Quem abre esses livros, obviamente, Deus. Né? Não está escrito, mas é Deus. E aí ele vê lá quem é justo, quem é perverso, quem é meio-meio. Não meio-meio, né? Intermediário. E aí, 2 casos já são resolvidos imediatamente, no próprio Rosh Hashanah. Quem aparecer no livrinho dos justos, já vai para o livro da vida, já é selado, pronto, já resolve o caso. 1/3 do trabalho resolvido. Não sei se é 1/3 em população, mas 1/3 dos casos, né, dos casos ali. Quem é perverso completo também, já é selado, escrito na morte, acabou. E quem é meio-meio, quem é Benoni, vamos ver o que a gente faz. Tá? Muito bem. Então, a gente vê daqui, pelo que o Talmud está falando, que no Rosh Hashanah existe uma ação de julgamento. Percebe? Deus tem que decidir quem vai para a vida, quem vai para a morte, e em alguns casos Deus ainda não consegue decidir. Deus fala assim, esses aqui eu vou deixar na geladeira. Vamos ver. Se daqui a 10 dias estiver cheirando bem, vai para a vida. Se daqui a 10 dias estiver mais podre, se o cheiro estiver meio ruim, eu descarto. Vai para a morte. Certo? Muito bom. Aí, vamos começar a pensar juntos. Se é um dia, ou pelo menos do Rosh Hashanah até o Yom Kippur, né? Que pode ser de morte, quando a gente começa a falar das mitzvot e dos costumes, e que eu falei que é uma coisa que nos explicaria as festas, né? Vamos lá. Cada vez que a gente tem uma festa no judaísmo, né? Vocês sabem bem disso, a gente tem rezas especiais para aquelas festas. Às vezes a gente acrescenta uma fórmula, por exemplo, na Amidá, a gente acrescenta uma palavrinha a mais no Birkat Hamazon, né? A gente muda um pouquinho as rezas. E, em especial, a gente tem uma reza especial que se chama Musaf. O que é o Musaf? Um acréscimo, um adicional na reza, certo? E se a gente vai fazer uma reza no Rosh Hashanah, pensando ali que pode ser um dia de morte, poderíamos pensar, né, que as rezas seriam assim, para a gente corrigir os erros do passado, não é? E aí a gente não vai ser posto para a morte.
que a gente vai pedir pelos nossos casos pessoais, falar assim, ó, meu caso é esse e esse, Deus, por favor, perdoa. A gente podia pensar que a gente vai rezar para ter um julgamento favorável, para ser considerado justo, para entrar no livro da vida. E aí, quando a gente olha o Musaf, não é nada disso que acontece. As rezas do Musaf de Rosh Hashanah não tem nada disso. Ainda pus o X para rodar, para girar. Você não pede nada disso no Musaf. Você não faz esse tipo de pedido. Como é que são as rezas do Rosh Hashanah no Musaf, se vocês já viram? A gente fala umas coisas assim. A gente fala que Deus é rei de toda a terra. E a gente fala que todos os povos vão reconhecer Deus como rei. A gente fala que Deus é onisciente, que Deus sabe o que faz, que Deus sabe tudo que a gente pensa, que Deus sabe tudo que a gente está pensando. A gente fala sobre a importância do shofar. A gente fala que Deus vai tocar um shofar e que Deus se mostrará preocupado com a humanidade, com amor à humanidade. A gente não fica tentando influenciar o julgamento divino. As rezas, curiosamente, não falam do julgamento. Né? As rezas ficam falando da condição do mundo. Então não é estranho? Não tem aqui alguma coisa que não bate? A gente sabe que é um dia metafísico de julgamento, mas os nossos atos não são como se a gente estivesse sendo julgado. As práticas do Rosh Hashanah não são disso. Isso a gente faz no Yom Kippur, que a gente vai falar na próxima aula. Né? No Yom Kippur, sim. Aí a gente jejua, a gente está morrendo de medo, aí a gente pede para não ser inscrito no livro da morte. Mas no Rosh Hashanah, não. Pelo contrário, no Rosh Hashanah a gente come, bebe, a gente acha que está tudo lindo. A gente age como se a gente fosse ser inscrito no livro da vida. Quem disse, cara, que você vai ser inscrito no livro da vida? O Talmud acabou de falar, pode ser que você vai ser inscrito no livro da morte. Que confiança é essa? O que está acontecendo? Tá dando para entender a loucura da coisa? Então, vem uma discussão justamente no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, e pergunta isso. Se é um dia tão difícil, que Deus está abrindo os livros, e pode ser que a gente fique ali já julgado para a morte. Se a gente for perverso, pode ser que Deus já ponha na morte. Deus nos livre. E se a gente for intermediário, pode ser que a gente fique pendente. Então, por que a gente não está tentando interferir no julgamento? Por que a gente fala assim, ah, não, Deus sabe de tudo, Deus sabe o que faz? Cara, que passividade é essa? Né? Como é que você está falando assim, não, Deus é rei, Deus sabe? Né? O que está acontecendo? Vamos entender um pouco essa questão. E aí a gente vai entender o significado espiritual da festa. Então, o Talmud faz uma pergunta que é a seguinte: de que tipo de julgamento nós estamos falando? Quando a gente fala que o Rosh Hashanah é um dia de julgamento, e a gente não está preocupado, aparentemente, com esse julgamento, o que está acontecendo aqui? A gente precisa entender o que é. O Talmud diz o seguinte: para a gente entender que tipo de julgamento nós temos, existe um lugar muito bom para a gente aprender isso. Sabe qual o lugar? A Torá. Mais especificamente, a leitura da Torá que a gente faz no primeiro dia de Rosh Hashanah. E aí vou jogar a pergunta para vocês no chat de novo. Qual é a leitura da Torá que a gente faz no primeiro dia de Rosh Hashanah? Alguém sabe? Alguém lembra? Qual é a história que a gente está lendo no Rosh Hashanah? No primeiro dia. A vida de Sara. Muito bem. A gente está lendo sobre a primeira família judaica que existe. Abraão, Sara, Agar, Ismael, né? E aí, em especial, a gente começa a ler, vou contar para quem não sabe, né? Fazer aqui um mini resumo. É uma narrativa em particular, uma parte da narrativa fala sobre a história do Ismael, né? Então a Mora Muriel falou da Sara, tá certo? Mas eu vou enfocar no primeiro filho que surge, que é o Ismael. Bom, o Ismael, pessoal, não sei se vocês lembram, ele é filho de Agar, tá? Agar não é aquele viking da tirinha, não, tá? Da Folha de São Paulo. Aquele lá que pede gulas para a esposa dele. Agar era a serva do Abraão. A serva de Sara e do Abraão, tá?
E a Agar, ela é a mulher que a Sara propõe que o Abraão pegue para ter um filho, né? Hoje talvez é o que a gente chamaria de barriga de aluguel, né? Alguma coisa assim, a maternidade substituta. Como a Sara não consegue ter filhos, ela fala, Abraão, use por favor a Agar, fique com a Agar, tente ter um filho com ela. E quando o Abraão faz isso, consegue ter um filho, a Agar de fato engravida, né? E aí nasce o Ismael. Quando posteriormente a Sara finalmente tem um filho, né? O Isaac, a Sara vê o Ismael, que é o primeiro filho. Eu vou pôr aqui o verbo no chat, metzahek. É um verbo um pouquinho difícil de traduzir, tá? Nesse contexto que ele aparece. O que é o Ismael tá metzahek? Literalmente seria assim, o Ismael tá brincando, tá? Mas alguns comentaristas traduzem assim como ele tá zombando. Ele tá fazendo alguma coisa ali mais pesada. Urashi, por exemplo, que é um dos comentaristas mais famosos, ele fala o seguinte, que ele está fazendo alguma coisa envolvida com algum pecado capital. Ele está fazendo algo grave, algo severo. Então, ou alguma idolatria, ou algum pecado sexual, né? Ele está fazendo algo grave ali. O que quer que o Ismael estivesse fazendo, a gente não sabe, a gente pode ficar especulando, foi algo suficiente para convencer a Sara de que ele não era uma boa companhia para o filho dela, né? Para o Isaac. E aí a Sara, né, fica bastante chocada com essa atitude do Ismael. Na verdade, aqui um parênteses, né? O próprio Deus já tinha dito para Agar, vários capítulos antes, Deus fala com Agar, tá? Agar tinha um nível de profecia bastante alto. O próprio Deus fala para Agar o seguinte: olha, o seu filho vai ser um jumento selvagem. Ele usa essa expressão. A mão dele será contra todos os outros povos. Ele vai ser um homem meio grosseiro, vamos dizer assim. E a mão de todos os outros vai ser contra ele. Ele vai sempre viver em hostilidade, né? Então, esse verbo metzahek tem um pouco dessa conotação. Enfim, aí a Sara fica, né, espantada com essa atitude e fala assim, eu não quero ele aqui. Manda ele embora, ela fala para Abraão. E o Abraão, meio relutante, não quer mandar, mas acaba mandando. Deus também fala para Abraão, olha, manda, ouve o que a Sara está falando, manda ele embora, enfim. E a Agar e o jovem Ismael são enviados para o deserto. São abandonados no meio do deserto. Imagina, deserto, sol escaldante, né? E uma hora a água acaba. Tá? O Abraão manda eles com suprimento. Manda com pão, manda com água, a água acaba. E aí, a Agar, quando essa água acaba, coloca a criança debaixo de um arbusto, né, para proteger ele um pouquinho, minimamente, do sol. E ela fala, eu não posso ver esse menino morrer. Eu não tenho coração, né, para ver esse menino morrer. E aí a gente lê um trecho na Torá, que a gente lê no Rosh Hashanah, que eu queria destacar com vocês, que diz o seguinte: Deus ouviu o menino chorando, e o anjo de Deus chamou Agar do céu e falou para ela, qual é o problema, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do rapaz ali onde ele está. Levante o menino e pegue-o pela mão, pois eu o farei uma grande nação. Então Deus abriu o olho dela e ela viu um poço de água. Então ela foi e encheu a pele com água, pele porque é aquela bolsa, né, de pele, e deu de beber ao menino. Muito bem, essa é a passagem que eu queria destacar aqui um pouco com vocês. E essa passagem vai explicar para nós a pergunta que eu fiz. Que tipo de julgamento que nós temos? Muito bem. Então, essa passagem mostra claramente, Ismael também está pedindo pela sua vida, né? Deus ouviu o menino chorando. Se o menino está chorando, Deus está... desculpe, o menino está pedindo pela sua vida. O menino já estava sentindo fome, sede, e Deus escuta esse chamado. E aí acontece uma coisa interessante. Aparece essa expressão aqui, ó. Deus ouviu a voz do rapaz ali onde ele está. O que significa Deus ouviu a voz do rapaz ali onde ele está? Não é meio óbvio que Deus ouviu onde ele está? Deus não ia ouvir a voz dele em outro lugar, né? Se eu estou chamando Deus aqui, em São Paulo, Deus vai me ouvir em São Paulo. Deus não vai me ouvir em Jerusalém, né? Então, os sábios do Talmud perguntam, o que significa essa expressão? Deus ouviu Ismael aonde ele está. Bom, os próprios sábios explicam para nós que essa expressão não está falando de um local físico.
porque isso aqui é óbvio. Deus ouve a pessoa onde ela está chamando. Mas essa expressão é uma marcação de tempo. Então, para entender o que é a marcação de tempo, eu vou trazer duas citações que vai explicar para nós. Uma delas é a do Midrash. O Midrash diz o seguinte, o Midrash trazido pelo Rabi Shimon. Quando isso aconteceu, Deus fez um poço, os anjos ministros imediatamente começaram a acusar Deus. Esses anjos têm uma empáfia maravilhosa, né? Eles acusam Deus, eles repreendem Deus e dizem o seguinte, Senhor do universo, você vai trazer um poço para um indivíduo que um dia vai matar os teus filhos de sede? Os ismaelitas, né? Vão matar o povo de Israel, você vai salvar eles, você vai dar um poço? E Deus falou para os anjos, nesse momento, o que esse indivíduo é? E os anjos responderam, ele é um justo. Então Deus falou, eu julgo o homem apenas como ele é no momento. Eu não estou preocupado com o que ele vai fazer no futuro. Agora, o que Ismael é? Justo. Então agora ele tem que ser salvo. Então o que significa isso? O Talmud, usando essa ideia, diz o seguinte, uma pessoa só é julgada conforme seus atos no momento do seu julgamento. Como foi dito a respeito de Ismael. Deus ouviu a voz do rapaz ali onde ele está. Então, como eu falava para vocês, o que significa ali onde ele está? Isso aqui não é uma marca de espaço. É uma marca de tempo. Ali onde ele está significa, naquele momento, onde a pessoa está, num local de justiça ou num local de perversão. Se naquele momento, ali onde ele está, é um local de justiça, é assim que a pessoa vai ser julgada. Se naquele momento a pessoa está no lugar de perversão, é assim que ela vai ser julgada. Então, quando em Gênesis 21:17 aparece Deus ouviu a voz do rapaz ali onde ele está, significa Deus está ouvindo Ismael como um justo. E por isso que ele resolveu dar um poço para ele não ser morto. Não importa que no futuro os descendentes de Ismael fariam mal para o povo de Israel. E que ele realmente seria um jumento severo que ia brigar com todo mundo. Ou seja, é o presente que importa, não é o futuro. Aliás, esse é um princípio importante para quem trabalha no direito, né? Poderia ser uma lição valiosíssima. Você não julga uma pessoa pelo futuro dela, você julga uma pessoa pelo presente dela. E também não julga pelo passado, tá? Você julga pelo presente. Mas, enfim, o Talmud de Jerusalém também traz essa discussão. Não importa se a pessoa não foi pura no passado, né? Se agora ela está se mostrando, para esse caso que eu estou em julgamento, pura, né? Positiva, é agora que eu estou julgando. Tudo bem? Então, o Talmud está tentando entender que tipo de julgamento nós temos no Rosh Hashanah. E o Talmud fala, o julgamento é do presente, do que você está fazendo agora. Agora, só para trazer a citação, isso aqui também está no Rosh Hashanah 16b, tá? A mesma folha que falou antes de como é que é o julgamento, 3 livros que são abertos, um para o justo, um para o perverso e um para o intermediário. Agora, vamos lá. Queria fazer uma pergunta para vocês. A Orlene falou assim, que bonito. Sim, o conceito é bonito. Mas vamos ser sinceros, talvez isso aqui não pareça ser muito justo ou muito lógico, no sentido de julgamento mesmo. Por quê? Porque então poderia acontecer o seguinte, uma pessoa a vida inteira faz tudo errado, aí num momento ela faz algo bom, e aí ela é julgada por aquele momento. Vamos falar do Rosh Hashanah. O ano inteiro ela faz porcaria, ela não faz uma coisa que presta, no Rosh Hashanah, que é o nosso tema, ela faz algo de bom, aí ela é julgada pelo momento. Não parece ser muito justo, ou muito lógico. E a pessoa que talvez fez tudo de bom o ano todo, mas no Rosh Hashanah deu uma escorregada, ela vai ser julgada por aquele momento presente. Percebe? Você fala assim, não parece justo, não parece lógico. Você está sendo julgado por um instante, e não pelo seu... Orlene, você falou assim, quem sou eu para julgar? A Hashem está vendo só presente? Não... Continuou, ok. Então não sei o que aconteceu com a Moura Muriel, mas só para saber, está continuando a gravação. Então vamos lá. Pergunta que eu quero entender. É justo, né? Isso que o Talmud está explicando para nós, que o Rosh Hashanah é um dia de julgamento, mas você é julgado só pelo presente. Não importa nada do que você fez no seu passado, não importa o que você fez durante o seu ano, né? Importa só o presente. Bom, o segredo para a gente entender isso, pessoal, e agora eu queria chegar então, né, nos
nas conclusões da aula e daqui a pouco abrir para perguntas, é o seguinte. A gente tem que entender de novo por que o Rosh Hashanah está ligado à criação do homem. Por que a gente celebra a criação do homem. E eu pedi para vocês guardarem, né, o que a criação do homem simbolizava. Vamos lá. Eu disse para vocês que a expressão Betselem Elohim, que o homem foi criado à imagem de Deus, ela pode simbolizar várias coisas, né? Ela tinha várias interpretações, certo? Uma das interpretações a gente viu. Significa que o homem foi criado com o poder de criar, do mesmo jeito que Deus tem o poder de criar. Uma outra interpretação é que o homem foi criado com o famoso livre-arbítrio. Deus tem livre-arbítrio e nós fomos criados à imagem de Deus, nós também temos livre-arbítrio. Animais não têm livre-arbítrio, planta não tem livre-arbítrio, mineral não tem livre-arbítrio, tá? Agora, vamos lá. Famosa pergunta, o que é livre-arbítrio? Ou algumas pessoas falam o poder de escolha, né? Então, livre-arbítrio, vai lá, o que é? Não é assim, ai meu Deus, que dúvida, o que eu vou comprar? Vou comprar Prada ou Chanel? Vou comprar Gucci ou Versace? Né? Livre-arbítrio não é isso, eu vou poder comprar o que eu quero. Né? Eu vou poder comprar a marca que eu quero. Livre-arbítrio, pessoal, é um princípio de você ter liberdade, como diz a palavra, livre. É o seguinte, é o poder de você saber que você pode se comprometer com o futuro que você quer. Você escolhe o futuro que você deseja. Como nós somos livres, não importa o que você fez no seu passado, você pode se arrepender e mudar e escolher ser diferente. Quando a gente fala que o ser humano tem livre-arbítrio, a gente está falando que não existe certeza quando se trata de assuntos humanos. Eu não consigo falar, olha, esta pessoa tem tal e tal, tal passado, certeza que ela vai fazer isso. Não existe isso, quando se fala de um ser humano. Eu posso falar de fortes tendências. Ó, como o passado de fulano é A, B, C, D, muito provavelmente vai acontecer E, mas certeza não é. O ser humano tem livre-arbítrio. Então, uma pessoa que tem uma vida, vamos dizer, de pecado, de punição, de crime, de violência, eu posso prever como vai ser o futuro dela. Eu tenho uma forte ideia de como vai ser. Mas eu não posso afirmar 100% de certeza como vai ser. Por quê? Porque ela tem livre-arbítrio. Nada impede que essa pessoa com um passado extremamente complicado se torne, por exemplo, vamos supor que seja uma criança, um adolescente, se torne um adulto extremamente responsável. Talvez vocês já viram casos assim. De crianças e adolescentes que foram extremamente complicados, nasceram com uma família extremamente desorganizada, tal, 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 e quando chegou em uma certa idade se tornaram um adulto extremamente responsável. Vamos pegar o próprio caso do Ismael, que a gente está aprendendo. A Torá está contando para nós o quê? Que ele nasceu extremamente complicado. Ele tinha ali algo que a gente falou, metzahek. Ele estava fazendo um ato extremamente complicado, a ponto de a Sara falou, eu não quero esse indivíduo na minha casa. Urashi fala, ele está fazendo algum crime bárbaro. Tá? A ponto de, ó, tira da minha casa. Deus fala para Agar, ele é um cara complicado. Certo? Ele vai ficar bravo com todo mundo vai brigar com ele, esse cara tem um gênio difícil. Certo? E Deus ainda assim fala, eu não estou olhando esse passado, eu estou julgando ele para o futuro. Eu não posso dizer que esse Ismael está perdido e condenado para todo sempre. Eu não posso falar de certezas. Nem Deus pode falar disso. Eu só posso julgar essa pessoa com base no que ela é agora. Aliás, de fato, se vocês querem saber, o Talmud conta que Ismael se arrependeu, enquanto Abraão ainda estava vivo. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, pessoal, eu estou falando que eu estou fazendo algo agora, mas a qualquer momento eu posso escolher algo diferente e mudar de direção. Então,
É por isso, bom, a gente vai continuar aprofundando essa discussão, que o Talmud está ensinando para nós que o Rosh Hashanah está julgando a gente agora, por causa dessa questão chamada livre-arbítrio. Vamos lá. Como é que funciona essa mudança de direção? Vamos ver se fica mais claro ou aprofundado essa ideia. Na visão judaica das coisas, pessoal, o livre-arbítrio funciona o seguinte: nós todos somos seres duais por excelência. Nós todos somos compostos de corpo e de alma. Tá? Nós temos uma parte física e uma parte espiritual. E não existe maneira de fugir disso. Tá? Essa dualidade faz com que a gente tenha uma briga, digamos, entre nós. Que é o seguinte: o corpo sempre está preocupado com as questões do presente. O corpo quer saber do agora. Eu quero comer, beber, aproveitar a vida agora, estou preocupado com as coisas do agora. E a alma está sempre preocupada com o eterno, com as coisas transcendentais, com Deus, com os valores eternos. O que é o livre-arbítrio na visão judaica? É justamente o que te intermedia entre ambos. O livre-arbítrio é o que me faz decidir se eu vou ouvir a alma ou se eu vou ouvir o corpo. Não é o nosso tema agora, mas só para dar um exemplo. É a famosa história de Esaú e Jacó e discutindo entre a primogenitura e o prato de lentilha. É isso que está metaforizado lá. O que é mais importante? Eu ficar com a primogenitura ou comer o prato de lentilha? Esaú, que escolhe o prato de lentilha, está representando o corpo. E Jacó, que quer a alma, a primogenitura, está representando a alma. E esse é o livre-arbítrio. O que eu quero? Né? Jacó, a primogenitura, ou Esaú e o prato de lentilha? Então, pessoal, o livre-arbítrio, ele está o tempo inteiro fazendo essa escolha entre corpo e alma. E a cada instante ele tem que fazer essa escolha. Tá dando para perceber? A cada momento da vida. Portanto, o único elemento que realmente existe agora no momento é o livre-arbítrio. O corpo e a alma, se você parar para pensar, eles são frutos do passado. Como, assim, tentar refazer minhas palavras. Para eu saber como é que meu corpo e minha alma estão hoje, eles são um efeito cumulativo de onde eu vim. O meu corpo, ele é influência de todo o meu passado. Ele é o acúmulo das minhas experiências. E a minha alma também. Mas o meu livre-arbítrio, não. Ele a cada momento está decidindo. Ele não é efeito acumulativo. Tá dando para entender? O meu corpo, ele já tem todo o histórico dele. De preferências, de escolhas. Ele tem já seus preconceitos. E minha alma é idem. Ela já tem todo o histórico dela. Todo o passado dela. O livre-arbítrio é a única coisa definida a cada instante. Nascida a cada instante. É fresco. Então, por que o Rosh Hashanah está ligado à criação do homem? Porque o homem representa a existência do livre-arbítrio. Como eu falei, o animal não tem, a planta não tem, os minerais não têm. Então, no Rosh Hashanah, o que nós estamos celebrando? A existência do livre-arbítrio. E por isso que no Rosh Hashanah nós somos julgados pelo nosso livre-arbítrio. Tá dando para entender? Então, o Rosh Hashanah não está julgando o nosso estado da alma. O Rosh Hashanah não está julgando o estado do nosso corpo, embora seja importante. Eu não estou falando que não é importante. Mas não é no Rosh Hashanah que isso está sendo julgado. O histórico passado da nossa alma ao longo do ano não é agora que no Rosh Hashanah está sendo analisado. No Rosh Hashanah, só o que Deus quer saber é qual é a nossa decisão atual. O que o nosso livre-arbítrio vai decidir daqui para frente. É tipo, esquece todo o passado. Eu não quero saber o que sua alma acumulou. E eu não quero saber o que o seu corpo acumulou. Eu não quero saber dos seus padrões. Tem alguém aqui perguntando no chat. Eu não quero saber a sua tendência. Eu quero saber daqui para frente se você vai decidir bem ou se você vai decidir mal. Se você vai escolher o prato de lentilha ou se você vai escolher a primogenitura. E por isso o nome Rosh Hashanah. O que significa Rosh Hashanah? Início do ano. Cabeça do ano.
o início de uma criação. E aí vocês vão entender a ideia de uma renovação. É a ideia que eu estou, que nem o ser humano lá no Gênesis, sendo criado do barro, do zero. Eu estou te dando uma folha nova. Aquela expressão, tábula rasa. E Deus está te dando uma lousinha nova, um papel novo, e ele está falando, eu quero saber o que você vai escrever. Não importa seu caderno daqui para trás, não importa tudo que você já escreveu. Eu quero saber se a partir de agora você vai escrever algo positivo ou algo negativo. Esse é o seu livre-arbítrio. Tá dando para entender? Esse é o ciclo dos 40 que eu quero entender. Então, é isso que o Talmud está ensinando para nós. Vamos aplicar isso na prática e com isso eu encerro. É quase que uma dinâmica que eu vou sugerir para que vocês façam durante o mês de Elul e no Rosh Hashanah. A aplicação prática tem um conselho do Talmud, no Tratado de Makot, folha 10b, se não me engano, que fala o seguinte, uma pessoa é levada na direção que ela quer ir. Parece uma frase simples, mas é extremamente profunda. Para quem não tem uma direção, ou para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. O Rosh Hashanah é para que a gente comece a pensar nisso. Não importa de onde você veio, não importa quais são os seus padrões, não importa qual é a sua tendência. É isso que nós temos que entender no Rosh Hashanah. Importa quais são as decisões que você vai tomar. O Rosh Hashanah é pare e pense nas decisões que você quer. E é por essas decisões que você vai ser julgado, saiba disso. As pessoas até hoje não entendem o Rosh Hashanah. As pessoas acham que você vai ser julgado pelos seus atos passados. Não vai. Você pode ter matado alguém, Deus nos livre. Você não vai ser julgado por isso. No Rosh Hashanah. A gente vai falar depois disso no Yom Kippur. No Rosh Hashanah, você vai ser julgado por que decisões você toma daqui para frente. Então, a prática que eu ia falar para vocês é a seguinte. Por exemplo, que tipo de amigo você quer ser? Que tipo de pai você quer ser? Que tipo de mãe você gostaria de ser? Pense nisso. Como você gostaria, por exemplo, de agir em público daqui para frente? Como você queria, por exemplo, estar administrando talvez sua vida particular? Como talvez, por exemplo, você queria abandonar alguns hábitos negativos da sua vida? Como você talvez gostaria de falar em público ou privado? A que você talvez preferia dedicar seu tempo e energia? Talvez você está dedicando muito tempo a coisas inúteis que fazem perder seu tempo. Decida diferente. O que você gostaria talvez de entender mais a fundo? Tem algo que talvez você gostaria de estudar? Tome essa decisão a partir de agora. Aproveita Elul, aproveita Rosh Hashanah. Sobre quais áreas da sua vida talvez você gostaria de ter mais controle? Que coisas talvez você preferia que não entrassem o tempo inteiro na sua mente? Pensamentos obsessivos que talvez você tem e você queria decidir que talvez, olha, eu não quero mais ter. Em que condição você talvez gostaria que seu corpo estivesse? Em quais áreas você gostaria de ter mais cuidado? Cuidado no sentido, dar mais atenção para essas áreas. Sua vida amorosa, sua vida financeira, sua mente, sua saúde. Oposição a essa. Talvez em quais áreas você precisaria ser mais despreocupado? Você está muito encanado com essas áreas, está muito ansioso e não precisava. Talvez você podia ser menos preocupado com essas áreas. É esse tipo de decisão, claro que aqui a lista não é exaustiva, que eu sugeriria que vocês fizessem no Rosh Hashanah. E no momento que vocês começam, de novo, a decidir esse tipo de coisa, é por essas decisões que vocês vão ser julgados. Se vocês fizerem boas decisões, tomarem boas decisões, isso já é 90% do caminho. Vocês vão ser julgados e postos tomar a Deus no livro da vida. Para no Yom Kippur serem selados assim. E aí a gente discute isso na nossa próxima aula, se Deus quiser, na segunda que vem. Desculpe, na terça que vem. Pessoal, queria agradecer a paciência de vocês, a audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Vou abrir para talvez uns 10 minutinhos, se alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida, exclusivamente do tópico que a gente abordou. Antes disso, de perguntas e dúvidas, Moré Simão, Morá Muriel, se quiserem falar alguma coisa ou darem algum aviso. E aí, vamos para as perguntas.
Excelente a sua apresentação, Rabino Yair Alon, e ansiosos pela continuidade, com certeza. Muito obrigado, Mora. Abrimos, então, para os comentários. Vamos lá. Começando, Ari de Lima. Agora entendo que o meu avô dizia que o Rosh Hashanah era o início de uma outra vida. Exatamente. Né? É mais essa ideia de renovação, de criar algo novo, né? De começar do zero, ser Adão e Eva, criar o ser humano, aniversário do homem, do que o julgamento. O julgamento é de algo muito específico, né? Desse dia presente, do que você está decidindo. Não é o julgamento como a gente imagina. Tá? Ah, vou ver minha vida inteira, né? Exatamente isso. Obrigado, Morim, Rav, todos. Obrigado. Aula maravilhosa, obrigado. Excelente aula, obrigado. Obrigado eu. Vamos lá. Dúvidas, se alguém tiver, de algum dos conceitos, de algum dos pontos que vimos? Excelente aula, Rabino Yair Alon, muito obrigado. E na próxima aula eu vou trazer algumas dúvidas, algumas questões. Muito obrigado. Perfeito. Vai guardar para a próxima. Obrigado, Gabriel. Exatamente. O Lene lembrou de algo, né? Pegando o quarto ponto que eu falei. O nome da festa sempre indica algo. O fato de Rosh ser cabeça e não cauda, passado. Exatamente isso. Então nós estamos falando de cabeça do ano, início do ano. O foco é muito claro, é daqui para frente, né? Do zero para lá, né? Do início, da construção. Esse é o foco de Rosh Hashanah. Né? Claramente não tem a ideia de julgar passado, de julgar atos anteriores. Isso é um erro muito comum que eu vejo nas pessoas. Achar que o Rosh Hashanah está julgando a história da pessoa. Não é isso. Tá? Repito, isso a gente vai falar no Yom Kippur. Aí é outra dinâmica, outra energia. Tá? Mas não é no Rosh Hashanah. Todarabá, sempre surpreendendo. Obrigado. Oi, Moré, por favor. Rav, qual é o sentido de ficar pedindo perdão durante o mês inteiro, ou então uma semana antes, nas preces de Slichot? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Então, e aí eu vou até adicionar uma pergunta, né? Se a gente tiver essa ideia do julgamento, do perdão, né? E a gente pensar que o Yom Kippur é um dia de expiação, não deveríamos pensar que talvez o Yom Kippur devia vir primeiro e o Rosh Hashanah depois? Primeiro eu devia pedir perdão, para depois vir o Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento. Primeiro vem o perdão do Yom Kippur e depois vem o Rosh Hashanah. Então aqui já mostra que também tem algo aí não batendo, né? A ideia é justamente essa. O Rosh Hashanah não tem a ideia de julgamento que a gente falou hoje, tá? E a Slichot que a gente está fazendo de desculpas, ela vai estar ligada para o Yom Kippur, não para o Rosh Hashanah. Então, eu estou num preparativo de perdão, não para o Rosh Hashanah, para o Yom Kippur. E aí a gente vai ver mais na próxima aula, com mais detalhes, que a ideia não é exatamente perdão. Existe uma diferença entre perdão e expiação. Essa que está a questão. Então, uma coisa é a Slichá como perdão e o Kippur, Capará, como expiação. Tá? Então, qual é a lógica do perdão? Vamos lá, para ver se eu consigo resumir em alguns conceitos. Eu estou pedindo perdão por reconhecer que, se eu tenho coisas que eu considero ruins ou considero negativas, eu não consigo me comprometer com a novidade e com a criação de algo novo que eu estou falando no Rosh Hashanah. Vou dar um exemplo, talvez um exemplo drástico, mas para entrar a ideia. Vamos supor uma pessoa que ela tem um vício. Vamos supor um vício de bebida, um vício de drogas ou alguma coisa assim, tá? E aí ela fala o seguinte, ela reconhece que ela tem o vício, tá? Primeira coisa que isso já é muito importante. Vocês se conhecem alguém que tem esse problema, né? Vocês sabem que às vezes a pessoa já nem reconhece. Então ela não consegue nem buscar o tratamento para o vício, né? Ela está naquele comportamento vicioso e ela não consegue reconhecer. Agora, vamos supor que ela entrou nesse primeiro passo de falar, tá, eu sei que eu tenho um problema de abuso de substâncias, seja o álcool, seja a droga. Aí ela fala o seguinte, olha, eu não estou disposto a parar de usar a substância que eu quero, mas eu vou começar a fazer um primeiro passo, que é começar a pedir desculpa para todas as pessoas que eu magoei no passado. Eu vou pedir desculpa para minha mãe, vou pedir desculpa para o meu pai, vou pedir desculpa para o meu namorado, para minha namorada, para o meu chefe.
Vamos lá. Ajuda alguma coisa essa pessoa ir começar a pedir desculpa sem ela largar primeiro a substância que ela está usando? Ajuda. Na verdade, não muito. Tá? É uma parte importante do processo, mas o mais importante seria que primeiro ela parasse, tomasse a atitude mais drástica, porque aí ela se mostra comprometida com largar a substância, e o segundo passo, num segundo momento, ela vai pedir desculpas e reparar o passado. Se ela só vai lá pedir desculpa e não parou o uso, essas desculpas dela não valem nada, porque amanhã ela vai estar de novo causando mal para os parentes dela e para os entes queridos dela. Então, o que tem que vir primeiro? Uma atitude comprometida de mudar, que é o Rosh Hashanah. Eu tomar decisões que vão fazer a minha mudança e eu tenho que tomar uma atitude de, daqui para frente vai ser diferente. Eu nunca mais vou pôr um cigarro na boca. Eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou pôr a droga. Uma vez que eu tomei essa decisão, e agora eu estou comprometido com ela, 10 dias depois, no Yom Kippur, agora eu começo a revisar o meu passado e voltar nos meus erros e pedir o perdão. Entendeu? Então é por isso que a ordem não está invertida. Primeiro eu ajo e depois eu peço perdão. Não primeiro eu peço perdão e depois eu ajo. Não sei se ficou respondido, Moré, e se deu para entender para todo mundo. Beleza. Muito bom. Apresentação excelente como de hábito, obrigado. Rabino é o mestre nas exposições, obrigado a todos, obrigado, obrigado. Rav, hoje você está virado no Jiraya. Obrigado, aula maravilhosa. Morá, Muriel, por favor, depois a Orlene também levantou a mão. Morá, por favor. Não, eu só queria lhe avisar que a Orlene Da Orlene, legal. levantou. Então vamos lá. Orlene, por favor, e depois continua aqui no chat. Obrigada, Ravi, pela aula. E aí, né, fazendo essa reflexão de atitude antes e receber depois, né, tem esses 6 dias, né, da criação, onde a gente tem 6, né, tem 6 partes de esforço nosso e esse 7º, enfim, ou esse 10º aí, né, enfim, né, como recebimento ou expiação, enfim, ou esse julgamento misericordioso, né? Então, é só essa reflexão que também que tem entre esses 7 dias da criação, como essas 6 partes nossa antes de receber Shabbat ou um julgamento misericordioso. Exatamente, exatamente. Então, complementando a resposta para o Moré Simão, é isso, né? Esse período todo de Slihot é para que, é comparado, digamos, aos 40 dias de escrever as tábuas, para que em um momento aconteça o perdão no Yom Kippur, né? Então, é um preparo para que o perdão venha rápido, mas primeiro eu tenho que me comprometer com a mudança. Então, os 40 dias é escrevendo a pedra, lapidando essa pedra, trabalhando essa pedra, escrevendo a Torá, trabalhando nela, aí vem o Yom Kippur. Mas eu preciso os atos, o trabalho de 40 dias para vir o Yom Kippur, né? Primeiro o Yom Kippur para depois o Rosh Hashanah não faria sentido. Né? Então, no mês de Elul, aí completando o que a Isabel está perguntando, isso. Então, no mês de Elul é interessante trabalhar todas essas questões que foram mencionadas ao invés de pedir perdão. Isso. Veja que no Rosh Hashanah não é para pedir perdão. A ideia não é pedir perdão. Num primeiro momento podia parecer isso, né? Que é o que eu falei. Se é um dia de julgamento e talvez eu já vou ser posto no livro da morte, Deus nos livre, né? Eu devia pedir perdão? Não. O dia de Rosh Hashanah, eu não tenho que perder tempo, entre aspas, pedindo perdão. É um dia para eu atuar. Já me comprometer com mudança. O que eu não gosto, eu já quero mudar. E o que eu acho positivo, eu já tenho que pôr na minha vida. Incorporar. Perdão eu peço depois. Agora eu tenho que mostrar para o Criador boa vontade. Agora eu tenho que mostrar para o Criador que eu estou comprometido com mudança. Com ser um novo eu. Com ser um eu melhor. É isso que eu tenho que mostrar. E com isso, eu já mostro para Deus o quê? Eu não sou um Benoni. Eu não sou um intermediário. Um mediano. Né? Eu sou alguém que quer entrar para o livro da vida. Pronto. Aí, depois que eu mostrei isso para o Criador, eu sei que eu tenho erros. Tá? Agora que eu já mostrei que eu estou comprometido com mudança, vamos limpar o passado. Tá? Essa é a ideia. Orlene, quer falar algo?
É super rapidinho sobre essa relação de você até assim poder conhecer esses marcos temporais. Então, conhecer passado, tanto de Adão e Eva, como aquela nossa própria essência. Né? Então, mas a ênfase, né, vai ser sempre na atitude. Então, sim, conhecer esses ciclos e, ao mesmo tempo, ou com maior ênfase, mitzvot, atitudes, né? Uhum. Isso. Victor, essas reflexões, perguntas a nós mesmos e melhorias do final da aula durante todo o mês de Elul, Rabino. Então, é isso? Todá pelo shiur. Isso, exatamente, Victor. Você já pode ir fazendo durante todo o mês de Elul, né? Lembrando que o julgamento é no Rosh Hashanah. Tá? Então, ali que você vai estar sendo julgado pelas decisões que você tomou. Exatamente. E aí a Isabel faz uma pergunta ligada. E qual é a função dos toques no shofar? Lembrar isso, né, Isabel? O shofar é tipo um alarme, tocando. Ó, tá chegando o dia. Tá chegando o dia. Não esquece. O dia importante está chegando, né? É tipo o sinal, não do recreio, né? Mas o sinal, ó, um dia importante está chegando. O dia do julgamento, no sentido que nós vimos aqui. Tá? Não deixa passar o dia importante. Já fez suas decisões? Já fez seus compromissos consigo mesmo? Porque você vai ser julgado pelas decisões que você tomou, as que você não tomou e as que você deixou de tomar. Tá bom? Gente, como deu 9h30, para não segurar mais vocês, vamos passar a palavra para o Moré Simão. Acho que tem uma pergunta, Moré Simão, por favor. Isso. Quando nós lembramos de que com 3 palavras, Tshuvat, Filá e Tzedakah, alteram o rigor os da decretos. decisão, como é que fica? Exato, vamos lá. Tshuvat, Filá e Tzedakah, né, alteram. Por que a gente pode entender isso? Como a gente pode entender isso dentro do escopo da aula? Justamente, você está mostrando o quê? Com esses 3 atos. Compromisso em ser uma pessoa melhor. Compromisso em mudar. Né? Então, principalmente com a Tzedakah, mas os outros 2 também vão valer isso. Agora eu estou disposto a fazer o quê? Construir um mundo melhor. Né? Então, o Tikkun Olam, esses 3 itens fazem parte de uma construção do mundo melhor. Através da Tzedakah, eu vou transformar esse mundo para um lugar melhor. A Teshuvah vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor, né? E a Tefilá, a minha relação com o divino vai ser melhor. Então, são 3 áreas de esfera, digamos, eu com o outro, eu com Deus e eu comigo mesmo, né? Vou fazer essas 3 áreas melhores. Então, eu estou fazendo com que 3 decisões em 3 esferas sejam melhor. E aí, por isso que os decretos são anulados ou revertidos para bem. Né? Muito bem. Eu agradeço muito, Rabino Yair Alon, a sua preciosa aula. Vamos aguardar aí com muito interesse a continuidade na próxima terça-feira. Quero lhes convidar, falando então em Slichot, que nós teremos no dia 9, sábado à noite, a partir das 22 horas, lá na Sinagoga do Brás, uma primeira noite de Slichot para os Ashkenazim. Estão todos convidados, vai ser oficiada pelo Hazan Avi Burstein, com a participação de toda a nossa comunidade. Se puderem, estejam conosco. E, da mesma forma, a celebração do Ano Novo Judaico estaremos também promovendo. Agradecemos muito a todos, em particular ao Rabino Yair Alon, pela preciosidade da aula, excelente preparação, temos que reconhecer, e é um bom momento de estarmos juntos e desejarmos agora que sejamos todos inscritos e confirmados no livro da vida, com muita saúde, muita alegria, ótimas realizações, harmonia familiar, tudo de bom para todos. Muito obrigado e muito boa noite. Amém, amém. Obrigado beijos e boa noite a todos. Tudo de bom. Shana Tová. Muito obrigado, Simão, Muriel, boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu queria responder para o Pericles, que perguntou